Olá, pessoal! Hoje vamos aprender como as paisagens se transformam. A paisagem é tudo aquilo que conseguimos perceber em um lugar em determinado momento. Podemos perceber a paisagem com a visão, pelos cheiros, sentir sua forma, textura e temperatura. Mas os próprios objetos culturais, como as casas, são construídos a partir de materiais que vêm da natureza. Muitas vezes, algumas paisagens possuem árvores e plantas, mas não é por isso que podem ser consideradas paisagens naturais, como nesses exemplos, em que os eucaliptos e a cana-de-açúcar foram plantadas pelo trabalho humano para serem utilizados pela indústria depois. Algumas paisagens nunca foram alteradas pela ação humana, mas nem por isso deixam de sofrer algumas consequências ou estar sobre o alcance da sociedade. É o caso da poluição, que se espalha por todo o planeta e afeta o funcionamento do clima de paisagens nunca antes habitadas. Esses são alguns exemplos de paisagens naturais que o ser humano tem contato de forma indireta. A tecnologia permite o uso de satélites que captam imagens de qualquer lugar da Terra, seja ele habitado e transformado pelo humano ou não. Como vimos, as ações humanas são responsáveis por modificar as paisagens naturais em paisagens culturais. Foi através dos processos de construção das cidades, das indústrias e na introdução da tecnologia no campo que a sociedade passou a transformar ainda mais as paisagens. Vamos conhecer alguns exemplos? Essa é a Avenida Paulista, localizada na cidade de São Paulo, no ano de sua inauguração, em 1891. O que você consegue identificar nessa paisagem? Note que ainda era uma cidade com predomínio de paisagens rurais, com grandes fazendas e o transporte ainda era a cavalo. Na época, São Paulo era um grande produtor de café no Brasil e o vendia para outros países. Já nessa segunda imagem da Avenida Paulista, em 1901, conseguimos perceber que a cidade começa a se formar. Alguns elementos ainda não foram modificados no horizonte da imagem, mas notamos a presença de casas, mansões, ruas e árvores plantadas. A atividade econômica do café levou ao crescimento da cidade, pois nessa época foram construídas em São Paulo linhas de trem, avenidas e indústrias, o que levou mais pessoas a se mudarem para a cidade. Assim, a cidade precisava ter serviços para oferecer para essas pessoas, como médicos, lojas, cabeleireiros, costureiros, professores, advogados e etc. Então, chegamos à paisagem da terceira imagem, na década de 1950. Observamos que quase não existem mais espaços vazios, havendo uma grande quantidade de casas que ocupam toda a avenida, assim iniciando o crescimento vertical, ou seja, a construção de prédios, que evidencia o aumento da população. Também podemos notar a presença de carros e bondes na avenida, apontando para a evolução tecnológica. Foi nessa época que o país passava pelo processo de industrialização, ou seja, as indústrias começam a se multiplicar no Brasil, sendo um fator muito importante para a economia, pois antes era a agricultura, como observamos nas paisagens anteriores. Com a industrialização, muitas pessoas se mudaram para as cidades e precisaram cada vez mais de serviços, como mencionamos, hospitais, escolas, supermercados, lazeres, entre outros. Dessa forma, a cidade foi crescendo e as ruas foram quase totalmente modificadas para atender à circulação de veículos, que começou a ficar intensa. Assim, o número de prédios evidencia o quanto a população cresceu. Várias empresas vieram para o Brasil e, com isso, desejaram ocupar os melhores lugares. Assim, a Avenida Paulista passou a oferecer prédios com escritórios. Dessa forma, as casas antigas foram demolidas e passaram a abrigar os negócios mais sofisticados. E atualmente, essa é a paisagem da avenida. Não é só o transporte através dos carros que circula por ela. Temos também o transporte aéreo e o metroviário.
Mas será que só as paisagens da cidade mudaram com o tempo? Observe essas paisagens do campo. Percebemos que são retratos de um campo mais antigo. Primeiramente, pelas cores das fotos, que estão em preto e branco, mas depois pela forma qual as pessoas estão transformando as paisagens. O uso dos animais que puxam o arado sobre a terra, a enxada, a grande quantidade de pessoas que trabalham no campo também chamam a atenção. E, embora essas cenas possam ser vistas hoje, o que encontramos recentemente é a utilização da tecnologia no campo. Essa tecnologia no campo permite que a produção seja em larga escala. Porém, nesse processo, são poucas as pessoas que trabalham. Assim, quando a agricultura começou a se transformar dessa forma, muitas pessoas foram para as cidades, contribuindo com o crescimento dessas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado e entendido como as paisagens são transformadas.